Meus queridos, a paz do Senhor, aqui quem fala é o diácono Marco Júnior. Estou aqui para aprender um pouco com vocês nesse novo trimestre da EBD, com a primeira lição intitulada O Livro de Josué, Tempos de Conquistas. Durante todo esse trimestre vamos aprender um pouco com a vida de Josué, estudando um pouco o seu livro, e vamos perceber que foi um livro muito interessante. Foi o primeiro livro histórico. Acabou o Pentateuco, que foram os 5 livros escritos por Moisés, e Josué agora vai nos dar uma lição e vamos aprender bastante com esse grande homem da história do nosso mundo. A primeira lição vai nos dizer assim no texto do dia: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou. Síntese: os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. A agenda de leitura, para você que gosta de acompanhar a lição, todos os dias temos aqui alguns capítulos da Bíblia para que nós possamos aprender um pouco dentro da proposta da lição. Segunda Josué, capítulo 1, versículo 6. A vitória depende do esforço. Terça, 1 Crônicas 29:11. A vitória pertence a Deus. Quarta, Salmos 20, versículo 7. A confiança no Senhor é a base da vitória. Quinta, Salmos 43, versículo 3. A vitória é para quem Deus se agrada. Sexta, Provérbios 21:31. A vitória vem do Senhor. E sábado, Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Aproveitando as oportunidades para ter vitória. Antes de começarmos definitivamente, vamos fazer uma oração apresentando essa manhã ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos para adorar o Seu nome, para aprender sobre Ti, Senhor. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, e que nós possamos filtrar o máximo de informações possíveis e aprender mais de Ti, Senhor, e aplicarmos em nossas vidas. Papai, quero Te apresentar a todos que estão assistindo esse vídeo, que o Senhor possa estar trazendo conforto para essas famílias, providência para essas famílias, Senhor. Vem estar colocando a Sua mão poderosa sobre a vida de cada um. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Meus queridos, quem está com a lição, o texto já vai estar aí na sua revista. Quem não está, convidar você para que abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 6, que vai nos dizer assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. A introdução vai nos dizer assim: Moisés libertou os israelitas da escravidão e, após a travessia do Mar Vermelho, guiou-os pelo deserto, rumo à terra prometida. Caminharam por cerca de 40 anos, quando toda aquela geração adulta de ex-escravos morreu. Entretanto, diferentemente de outros povos, os hebreus não sucumbiram, pois Deus queria preservá-los para si, pois havia prometido que deles descenderia o Salvador do mundo. Então,
o Senhor levantou uma segunda geração, a qual foi adestrada no deserto. Ali os novos hebreus viram grandes milagres de Deus, conheceram a rebeldia de seus compatriotas e o resultado funesto que adveio para os desobedientes. O tempo passou, morreram Miriam, Arão e Moisés, e Josué foi o escolhido pelo Senhor para conduzir o povo. Logo depois, ele enviou 2 espias à milenária cidade de Jericó, com o objetivo de estabelecer estratégias para sua primeira guerra como líder dos hebreus, depois de haverem atravessado o Rio Jordão. Nesta série de lições, conheceremos as vitórias e conquistas do líder Josué e de todo o povo de Deus rumo a Canaã. Meus amados, essa primeira lição ela tem uma visão panorâmica de todo o livro de Josué. Ele vai falar de uma forma bem rasa sobre alguns aspectos do livro. Mais à frente vamos ver nessa lição, ele vai dividir o livro de Josué em alguns tópicos muito interessantes que vamos ver daqui a pouco. E ao decorrer de toda a lição, das 3 lições que vamos aprender, nós vamos aprofundar um pouco mais no livro de Josué, na vida de Josué. Porém, essa primeira lição é uma forma bem panorâmica mesmo de tudo que aconteceu. Então, para sermos bastante rápidos e sucintos, vamos já partir para o primeiro tópico, que tem por título O Livro de Josué. Primeiro subtópico, como já falei com vocês, uma visão panorâmica. Vamos ver, como se fosse uma águia de cima, vamos ver como é que esse livro de Josué foi escrito, o que passa as principais coisas desse livro. Josué é o primeiro dos livros denominados históricos das Sagradas Escrituras. Como eu falei a vocês, o Josué é o primeiro livro depois do Pentateuco, dos 5 livros que Moisés escreveu, e é intitulado, está dentro do grupo dos livros históricos, que vem logo após o Pentateuco. Segundo os estudiosos, a obra começou a ser escrita por volta do ano de 1400 a.C., data aproximada da destruição da cidade de Jericó. A maioria dos teólogos acredita que o servidor de Moisés, Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, escreveu quase todo o livro, salvo o seu final, no qual se narra o seu falecimento. Josué apresenta aspectos singulares e indispensáveis a uma vida cristã saudável, pois os princípios espirituais neles escritos e os eventos registrados servem de ensinamento, admoestação e conforto para os cristãos de todas as épocas. Como eu falei com vocês, é um livro que reforça a nossa fé, renova a nossa fé, nos dá esperança para continuar lutando, batalhando, porque quando Deus tem um objetivo, quando Deus tem uma promessa a realizar para uma pessoa, para um povo, Ele tem a sua forma de trabalhar, sua forma de pensar, e muitas vezes, se nós formos parar para tentar entender o agir de Deus, a forma com que Ele vai trabalhar, a gente não vai conseguir. Nós não vamos conseguir entender os planos do Senhor com a nossa mente humana. Então o livro de Josué é um livro de batalhas, de conquistas. Em meio, eles enfrentavam grandes povos, poderosos, fortes, mas Deus estava à frente do povo de Israel. Deus batalhava com eles, e em todos os momentos Deus estava com aquele povo, porque Ele tinha uma promessa, que Ele prometeu lá com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, que deles se teria a descendência, que viria o Salvador do mundo, e que aquele povo herdaria uma terra. Então Deus tinha uma promessa àquele povo. Passou-se muitos anos, desde Abraão, Isaque e Jacó, e aqui neste livro, o povo conquistou a terra prometida. Segundo subtópico, como era o mundo na época? Segundo pesquisas históricas, quando Israel transpôs o Rio Jordão, por volta de 1400 a.C., muitos povos já estavam em estágio civilizatório bem mais avançado, mas outros, por seu turno, sequer existiam.
É muito interessante, creio que como a lição é para jovens, todos vocês que estão nessa faixa etária, alguns já terminaram o ensino médio, alguns ainda estão fazendo. Quando nós vamos estudar história, nos livros de história vemos a Grécia, o Egito, Roma, cidades bem mais antigas, que já tinham uma civilização melhor. Só que a lição aqui nos diz que Roma ainda não estava constituída. Roma ainda não estava feita. Porém, o Egito, logicamente, já era uma cidade bem estabelecida, bem rica. Era um império muito poderoso naquela época, pois foram dali que os israelitas saíram, onde eles eram escravos. Então podemos perceber que antes de Israel tomar posse de Canaã, se estabelecer como um povo, uma cidade, uma sociedade mesmo, vivendo em casas, antes desse período que Israel passou, já existiam algumas civilizações bem mais estruturadas do que Israel. Vamos para o terceiro subtópico, Canaã. O território de Canaã, a denominada Terra Prometida, tinha aproximadamente 290 quilômetros de comprimento por 65 quilômetros de largura e ficava a 480 quilômetros do Egito para o sul. A 1.100 quilômetros para o nordeste encontrava-se Nínive, e para o leste, também a 1.100 quilômetros, a Babilônia. Mais além, a 1.600 quilômetros, localizava-se a Pérsia. Para o noroeste, a 1.300 quilômetros, a Grécia. E após, a 2.400 quilômetros, a cidade de Roma, fundada posteriormente à conquista da Terra Prometida. A Terra Prometida era uma estreita faixa de terra no Oriente Médio. Deus poderia ter prometido que eles iriam conquistar o mundo, mas não. O Senhor estabeleceu apenas aquilo que seria necessário para o seu povo fazer a diferença nessa terra. E eu quero convidar vocês para analisar, para pensarmos um pouco sobre esse trecho da lição. Deus poderia muito bem ter prometido ao povo de Israel o domínio do mundo. Eles teriam um império que dominasse todo o mundo. Deus poderia prometer ao povo de Israel toda aquela faixa que hoje, trazendo para a nossa realidade, é a Europa, a Ásia, a África. Deus poderia muito bem prometer ao povo essas condições, só que não. Deus promete uma pequena faixa, uma faixa estreita, como a lição nos fala, ao povo de Israel. E como eu falei com vocês, não podemos tentar entender os planos de Deus, as ações de Deus com a nossa mente humana. Porque Deus, ele é um ser divino, ele trabalha de forma divina e ele trabalha de maneiras que nós, seres humanos, nunca entenderemos. Deus deu aquilo para Israel, era uma faixa estreita, porém Deus sabia que com aquela faixa estreita de terra, o que ele tinha preparado para o povo, o propósito que ele tinha para o povo, com aquilo iria se cumprir. E trazendo para a nossa realidade, trazendo para a nossa vida, tem momentos que Deus nos dá coisas, situações que nós pensamos que é pequeno, que é pouco, que não vai servir para nada. Só que com esse pouco, nós podemos fazer uma ação que está no coração de Deus. Com um pacote de arroz que temos em casa, nós podemos dividir e dar a alguém que é necessitado. Com 4 camisas que temos no guarda-roupa, podemos tirar uma para dar uma pessoa que é necessitada. Então, com pouco, nós podemos fazer muitas coisas para agradar o coração de Deus e alguns propósitos que Deus tem na sua vida e que você ainda não descobriu. É com pouco que Deus gosta de trabalhar. Vamos avançando aqui, segundo tópico.
O propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. Primeiro subtópico. O livro de Josué é um marco na história dos hebreus. Agora o povo parecia estar cheio de fé e mais unido. Assim, Josué, o escritor do livro, teve como objetivo apresentar uma visão do seu chamado, do milagre da travessia do Jordão, a devoção e a obediência do povo, bem como das campanhas militares para conquistar a terra que Deus havia prometido. Mais tarde, o salmista declarou: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra, o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Salmo 44, versículo 3. O livro também tem o propósito de mostrar toda a caminhada ministerial de Josué, bem como apresenta detalhes das muitas batalhas e das condições nas quais a terra não apenas foi conquistada, mas também dividida em áreas tribais. Por fim, Josué se despediu dos hebreus, conclamando-os a que servissem fielmente ao Senhor. Como acabamos de ler, o propósito desse livro é nos mostrar a fé e a esperança que o povo de Israel estava passando naquele momento, porque eles estavam à porta, no começo do livro, a partir do capítulo 1, logo mais vamos ver a divisão. O povo já está praticamente a conquistar a sua terra prometida. Andaram 40 anos no deserto e agora eles estão praticamente dentro da cidade que Deus tinha prometido. A fé deles estava renovada, a esperança deles estavam renovadas. Podemos também ver o propósito neste livro. Um dos propósitos é percebermos a vida ministerial de Josué. E eu acho muito lindo neste grande homem, ainda quando Moisés era o líder do seu povo, ele mandou espias para observar a terra prometida. Josué e também Caleb estavam no meio desses espias. Quando eles voltaram, os outros chegaram para o povo e disseram: lá tem gigantes, o povo é poderoso, não vamos conseguir entrar nessa terra. Porém, Josué e Caleb, que são diferentes, que servem a Deus de verdade, que têm uma comunhão com Deus, eles falaram: não, nós vamos lá e Deus vai nos dar a terra prometida. Então podemos ver um homem com muita fé, um Deus que tem um homem que tem uma fé muito grande no seu Deus. E podemos tirar lições bastante interessantes da vida de Josué. A fé que esse homem tinha, a força que ele tinha para continuar batalhando e lutando com Deus à sua frente. Vamos ver agora no segundo subtópico uma parte muito interessante que eu falei com vocês lá no começo da lição. Segundo subtópico, divisão. O livro de Josué possui uma clara divisão interna, bastante útil para entendermos os estágios da saga dos hebreus rumo a Canaã. Segundo a Bíblia de Estudos Pentecostal, podemos dividir o livro de Josué da seguinte maneira. Primeiro, preparação para a conquista. Do capítulo 1, versículo 1 a 5 e o 15. Letra A, preparando o povo. No primeiro capítulo nós vemos que Deus chama Josué para liderar o seu povo. E Josué já começa a dar os primeiros passos ali, sendo o líder, preparando o povo para a travessia do Jordão. Letra B, preparando a estratégia. Josué, em conversação com Deus, com a intimidade com Deus, já está preparando o povo para a travessia de uma forma milagrosa. Segundo tópico da divisão do livro, a conquista efetiva. As primeiras cidades a serem conquistadas, uma das mais famosas, a cidade de Jericó, creio que todos vocês sabem a história. Foi a primeira batalha em que Josué participou como líder, primeira cidade que eles conquistaram, a cidade de Jericó. Eu acho muito interessante também
Quando eles invadem, eles conservam Raabe, que era uma prostituta, que ajudaram os espias. Quando eles foram lá na cidade de Jericó observar a cidade, ela ajudou, colocou os espias para dentro da sua casa. Então Josué, quando invade a cidade de Jericó, destrói tudo, mas conserva Raabe e a sua casa com vida. Os gibeonitas e o resto da terra. As outras conquistas. Aqui, nessa segunda divisão que vemos, Josué já, com o povo de Israel, já conquistou toda a terra prometida. E eu acho muito interessante os gibeonitas. Lá no capítulo 9, vocês podem ler depois, que eles usaram um pouco de esperteza, de astúcia. Eles se fingiram de embaixadores, chegaram para conversar com Josué, com os líderes de Israel, e por alguns probleminhas técnicos, se você ver um corte aí é porque a memória do celular acabou enchendo, mas vamos continuar a nossa lição. Ao vivo é assim mesmo. Estávamos falando sobre a segunda divisão que fizeram do livro de Josué e estavam falando sobre os gibeonitas, que ao perceberem que Josué e o povo de Israel estavam conquistando muitas cidades, eles então se fingiram de embaixadores, foram se encontrar com Josué e aí fizeram um concerto com os gibeonitas. O povo de Israel fizeram um concerto para que eles não fossem atacados. Eles se fingiram de embaixadores. Porém, depois que Josué percebe que os gibeonitas estavam fingindo, Josué aqui no versículo 21 diz: disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes têm dito. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: por que nos enganastes, dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então, os gibeonitas enganam a Josué, enganam ao povo de Israel, porém aqui no versículo 22, eles não poderiam mais matar esse povo, porque eles tinham feito um concerto, tinham feito uma promessa com esse povo que não iriam matar. Então Josué falam que para sempre eles serão malditos e tirarão águas para o templo para servir a casa de Deus, e também serão rachadores de lenhas. Eles enganaram Josué, porém Josué colocou uma maldição neles, em que eles serviriam a casa de Deus todas as suas gerações. Caminhando mais, terceira divisão que fizeram, a divisão da terra. Uma porção de terra para cada tribo. A partir do capítulo 13 podemos ver que depois que Josué já tomou posse de todas as terras ali em Canaã, agora vai começar a ver as divisões da terra para cada tribo. Letra B. Ainda na letra A, só para esclarecer, lá no versículo no capítulo de número 12, o livro de Josué vai nos dizer sobre a divisão das 2 tribos e meias, que logo mais, quando vai fazer a divisão de toda a terra, só divide por 9 tribos e meia. Mas são 12 tribos ao total, como vocês sabem. Só que antes do Jordão, Moisés tinha prometido aos Rubenitas, aos Gaditas e a metade da tribo de Manassés, Moisés tinha prometido a eles uma terra antes do Jordão. Então, antes da travessia, os Rubenitas, os Gaditas e metade da tribo de Manassés tomaram posse da terra antes do Jordão. Então, logo mais, quando nós vamos ver no capítulo
15, as heranças das 9,5 tribos. Então podemos ver que essas duas tribos e meia ficaram antes e depois do Jordão na terra prometida. Foram divididas a terra por 9 tribos e meias. Letra B. As instruções especiais para as cidades de refúgio, os levitas e as tribos a leste do Jordão. Cidade de refúgio, só para explanar um pouco com vocês que não conhecem, a cidade de refúgio era uma cidade, algumas cidades que eram estabelecidas para que os homicidas fossem transportados para lá. Os homicidas que tinham cometido o crime como autodefesa, ou então que ainda não se tinha prova, eles iriam para aquela cidade para que eles não morressem. Então eles ficavam na cidade de refúgio. É muito interessante aprendermos um pouco sobre isso. Para adiantarmos, por causa do tempo, quarto divisão que fizeram do livro de Josué. A mensagem final de Josué. Letra A, as últimas palavras de Josué, que está lá no capítulo 23. A renovação do concerto, no capítulo 24. Não obstante essa excelente divisão do livro de Josué, é necessário 2 acréscimos. O chamado de Josué. Letra G aqui. E o seu falecimento. 24, capítulo 24, versículo 29. Tais episódios funcionam como introdução e conclusão dessa extraordinária obra literária, a qual, por sua importância, transpôs os milênios e continuará ensinando gerações de servos de Deus. Então podemos ver uma forma bem didática em que a nossa lição dividiu o livro de Josué. Primeiro, com a preparação para a conquista. Segundo, a conquista efetiva. Terceiro, a divisão da terra. E quarto, a mensagem final de Josué. Então podemos ver uma divisão bem clara. Vocês que são estudiosos da palavra do Senhor podem seguir esses tópicos para estudar o livro de Josué, que vai ficar uma forma bem explícita na mente de vocês. Terceiro subtópico aqui do segundo tópico, o valor. O livro de Josué tem um extraordinário valor histórico, por narrar como o povo de Deus atravessou milagrosamente o Rio Jordão no período das cheias. A queda de Jericó, bem como a conquista e a divisão da terra prometida. Ao contar essas histórias, Josué não omitiu nenhum dos seus erros, para demonstrar que, embora tenham feito algumas escolhas equivocadas, Deus nunca perde o controle da história. Afinal, como disse Paulo, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8. Isso eu acho lindo. Josué, como todos nós, somos homens que têm defeitos, que erram, que tomam algumas decisões precipitadas. Porém, como o apóstolo Paulo escreveu, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tem alguns momentos em nossa vida que, por algum descuido, tomamos uma decisão errada, damos um passo que não devíamos tomar, mas pelo amor que Deus tem por nós e pelo nosso coração sincero que Deus sabe, que nós amamos a Ele, que servimos a Ele, porém Ele sabe da nossa natureza, uma natureza pecaminosa, uma natureza que às vezes é tendenciosa ao erro. Deus, Ele conhece o nosso coração e por mais que às vezes damos algum passo errado, tudo está no controle dele. Tudo está no controle de Deus. Nada acontece sem que esteja na consciência do nosso Pai. Então, se algumas coisas começarem a sair do trilho, se alguma decisão você tomar errada, dobre os seus joelhos, converse com Deus, porque Ele vai saber da sua sinceridade e todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Terceiro e último tópico, antecedentes históricos. O deserto chegou ao fim. A liderança de Josué deu início a um novo tempo, onde não haveria mais nuvem e coluna de fogo, nem um maná cotidiano, nem a água saindo da rocha. Eles agora não morariam em frágeis tendas, mas em casas bem construídas,
comeriam dos frutos que a terra produzisse e beberiam a água dos rios e mananciais. Os milagres experimentados durante a caminhada pelo deserto se tornariam mais esporádicos, porém Deus estava dando-lhes uma terra que manava leite e mel. Como a lição já foi bastante sucinta aqui, antes de Josué, quando o líder do povo de Israel ainda era Moisés, sabemos que eles saíram do Egito, saíram da escravidão e caminharam pelo deserto em caminho à terra prometida. E durante essa caminhada, Deus mandava uma coluna de fogo para os guiar pela noite e uma coluna de nuvem para os guiar pelo dia. Mandava o maná do céu para eles se alimentarem, fazia água brotar da rocha para eles beberem. Então, com Moisés, eles estavam em um processo de caminhada no deserto, onde eles não podiam fazer as suas casas, não poderiam ter uma estrutura de civilização, de cidade. E Deus provia, Deus nunca deixou faltar roupa, comida, água para o povo de Israel durante essa caminhada no deserto. Mas agora, com Josué, eles tomando posse de Canaã, eles agora teriam estrutura para fazer as suas casas, ali seriam suas habitações, ali eles formariam a sua civilização como nós conhecemos hoje, com casa, suas divisões bem territoriais. Então agora com Josué, passou o deserto e agora eles estão em uma terra prometida que manava leite e mel. Segundo subtópico, as últimas palavras de Moisés. Com o fim da caminhada pelo deserto, o povo chegou à fronteira da terra prometida e, por orientação do Senhor, Moisés convocou uma reunião com todos, pois ele sabia que morreria em breve sem entrar em Canaã. Entretanto, o povo precisava ouvir mais uma vez todos os mandamentos do Senhor. Moisés não entrou na terra prometida. Como todos nós sabemos, Deus não permitiu que Moisés entrasse naquela terra. Ele só pôde avistar de longe a terra que Deus tinha prometido ao seu povo. E em uma de suas últimas palavras, ele vai mais uma vez falar as leis, os mandamentos ao povo de Israel. Terceiro subtópico para fecharmos, um novo tempo de fé e expectativas. Os hebreus estavam cheios de fé e boas expectativas, diferentemente do que ocorrera 38 anos antes, quando Deus reprovou toda uma geração. Números capítulo 14. Podemos ver que lá em Números, quando o povo começa a adorar outros deuses, quando o povo começa a virar as costas para Deus, Deus ira-se com o povo e decide matar. Deus iria matar, aniquilar toda aquela geração dos israelitas naquele momento. Porém, Moisés clamou ao Senhor e pediu para que não matassem aquele povo. Deus ouviu o clamor de Moisés, não matou aquele povo, porém Deus disse: este povo, esta geração, não herdará a cidade de Canaã. Então, eles caminharam 40 anos até toda aquela geração pecaminosa morrer. Veio uma nova geração, essa geração que Josué está guiando para a terra de Canaã, a terra prometida. E aí essa nova geração, uma geração com muita fé, com muita expectatividade, com muita esperança, porque eles vão herdar a terra que Deus tinha prometido ao seu povo. Agora, para entrar na terra prometida, eles teriam de enfrentar um obstáculo, as águas do Rio Jordão. A expectativa de que algo poderoso da parte de Deus aconteceria e que teriam grandes vitórias transformou-se numa certeza entre os hebreus. Assim, Deus os aprovou, pois sem fé é impossível agradar a Deus. E realizou grandes milagres no meio do... Mais uma vez, teve um pequeno cortezinho aí, mas vamos seguir. Já estamos no final da nossa lição. Estávamos falando sobre a expectativa do povo de Israel de herdar a terra. Eles teriam que passar o Rio Jordão. Só que, como nós acompanhamos a caminhada do povo pelo deserto, nós percebemos que Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus que abre porta. Deus é um Deus que abre o mar vermelho. E aquela geração
essa nova geração que estava em Israel, que seguia Josué, era uma geração que ia experimentar também um grande milagre da parte do Senhor, que foi durante a travessia do Rio Jordão. Para fecharmos, a conclusão nos diz assim: o livro de Josué retrata de forma empolgante a travessia do Jordão, as inúmeras batalhas que propiciaram aos hebreus tomarem posse da terra prometida, bem como a divisão da terra pelas tribos que conquistaram os territórios que lhes foram concedidos por herança. Podemos aprender, mediante a leitura do livro de Josué, o quanto é glorioso confiar em Deus e obedecer às suas ordenanças. Meus amados, só para fecharmos a lição, essa lição de uma forma bastante introdutória, como eu falei com vocês, é mais uma visão panorâmica de todo o livro de Josué. Ela, nesse primeiro encontro, ela vai nos ensinar, ela vai nos dar uma lição muito importante, que é a fé, a esperança. Porque por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que a terra prometida esteja um pouco distante, por mais que para conquistar a terra prometida temos que enfrentar gigantes, temos que passar o Jordão, temos que derrotar. Como já lemos a conclusão, é bastante interessante vermos que o livro de Josué traz uma lição muito importante para a nossa vida, que é a fé. Mesmo que temos que passar Rio Jordão, mesmo que temos que enfrentar gigantes em nossas vidas, se nós estivermos com a nossa fé inabalável, Deus vai na nossa frente e vai nos dar a vitória, como deu ao seu povo quando foram conquistar a terra de Canaã. Amém? Então, meus amados irmãos, essa foi a primeira lição deste segundo trimestre, onde durante todas as EBDs desse trimestre vamos aprender um pouco sobre o livro de Josué, um livro bastante interessante, como vocês podem ter visto nesta primeira lição. Quero fazer uma oração com vocês para encerrarmos essa primeira aula, pedindo a Deus para que renove a nossa fé, a nossa força, a nossa esperança neste momento difícil em que todo mundo está passando com essa luta contra o Covid-19. Amém? Onde você estiver aí, feche os seus olhos, vamos fazer uma oração ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo de poder aprender a Tua Palavra, de poder aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Aprendemos com o livro de Josué que a nossa fé deve estar inabalável, porque se nossa fé estiver inabalável, nós ouvimos a Tua voz, nós saberemos que o Senhor nos dará a vitória. E este momento em que todo mundo está passando uma grande luta, uma grande adversidade, uma grande crise por causa de uma doença, nós cremos que o Senhor vai estar sempre com o Teu povo, com a Tua igreja. E o Senhor nunca deixará faltar o pão na mesa dos Teus servos, aquilo que é necessidade na vida dos Teus servos. Nós cremos, Senhor, que o Senhor entrará com providência e nós tiraremos lições quando toda essa tempestade passar e saberemos que o Teu nome será glorificado, Papai. Muito obrigado por tudo, é o que eu te peço agora e já te agradeço. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Abraço para todos vocês, fiquem com Deus.